Existe então aqui um link aqui, pessoal. Se vocês procurarem aí CRX to RNX, já vou explicar isso aqui com calma para vocês. No próprio site do IBGE, se vocês digitarem isso aqui no Google, CRX 2RNX. O que significa 2 aqui? Em inglês é assim, ó, CRX to Hynix. O que é o to Hynix? É tipo assim, from to, né? É tipo assim, transforme disso para esse formato, né? Então esse 2 aqui tem um significado de ser transformar de CRX para o formato Ratanaka para o formato Hynix, né? Então, no próprio site do IBGE, na hora que eu digito isso daqui, ó, tem Ratanaka IBGE aqui, ó, no próprio Google, né? Eu vou deixar o link aqui para vocês também, ó, Ctrl C, vou deixar o link aqui para vocês, tá? Esse link aí, então ele vai falar lá, esse aqui é um arquivo de observação compactado Ratanaka. Como que eu faço para transformar ele? Eu tenho que usar um programa, um aplicativo chamado CRX2RNX-EZ, um executável, que tem que ser abaixado por esse link aqui. Vocês seguirem o passo a passo aqui, pessoal, não tem erro, tá? Bom, eu vou pular a parte do download do arquivo, essas coisas, e vou fazer uma breve aplicação dele aqui. Eu já tenho isso aqui baixado no meu computador, tá? E aqui ele explica como fazer. É muito simples. Depois que você baixou ele, por exemplo, vamos pegar o nosso dado aqui da RBMC, tá certo? Novamente mudar minha telinha aqui para vocês. Voltando aqui a minha tela, então. O arquivo está compactado. Eu vou extrair ele primeiro, tá? Usando o setzip aqui. Vou extrair ele aqui. Bom, já extraiu, né? Tanto que ele vai estar aqui já, ó. Olha lá, mgmt, ó. ENIG aqui. Bom, eu vou aproveitar esses arquivos, dar um Ctrl X aqui, criar uma pastinha para não ficar o negócio tudo jogado, ppp aqui, ó. Vou colocar aqui dentro dessa pasta os arquivos, tá? Que eu descompactei lá. Inclusive o arquivo compactado. Vou deixar nessa pasta que eu criei aqui, ó. Tá? Vai ficar tudo certinho ali e não ter erro. Bom, deixa eu fechar ele aqui. Pronto. Aí, ó, eu descompactei o arquivo, né? Trouxe para minha pasta. Tem o D. Professor, mas eu quero o arquivo Hynix, não quero o arquivo Ratanaka. O que eu faço? Vamos lá, vamos pegar o CRX aqui. Eu tenho meu CRX aqui. Deixa eu pegar meu arquivinho aqui e vou jogar ele aqui na pasta. Pronto, ele está aqui, ó. Como que eu transformo para Hynix? Basta selecionar o arquivo D, pessoal, arrastar ele aqui e jogar em cima do aplicativo. Olha que moleza. Jogou aqui, ele vai gerar o arquivo O. Pronto, feito. Tá aí o arquivo O. Olha o tamanho do arquivo D, pessoal. Basicamente ali, né, aproximadamente 4 MB. Olha o tamanho do arquivo Hynix, 16 MB, 4 vezes maior. Então, é claro que esse arquivo Ratanaka veio para essa questão de quê? Armazenamento e memória em computador. Isso aí a gente consegue armazenar mais dados, né, nesse formato. Depois, quando nós vamos usar, a gente pode descompactar, processar e depois voltar de novo o formato Ratanaka e excluir esse arquivo aqui. E deixar só esse daqui, né? Então, ocupa menos espaço em memória. Ok? Bom... Aí, pessoal, o arquivo O de observação, se a gente visualizar ele, é um arquivo que você pode abrir um bloco de notas, ou eu recomendo algum arquivo, por exemplo, Notepad++, que vocês devem ter usado aí em programação, ou ainda o TestPad. Eu gosto de usar o TestPad, que o arquivo vem bem bonitinho, assim, né? E aí é a mesma ideia, né? Arquivo de observação, nome do receptor, tipo de receptor, tipo da antena, coordenadas aproximadas, observáveis que foram coletadas, e aqui tem os dados, né? Então, se vocês olharem aqui, por exemplo, tá aqui, ó, as informações. Ó, primeira coleta aqui, importante, taxa de coleta, ó, intervalo de coleta, 15 segundos. Tá aqui, ó, 15 segundos, né? Então, lembra o seguinte, se vocês forem para campo com o receptor de vocês, e vocês forem fazer o posicionamento relativo, que é o assunto que nós vamos ver nas próximas aulas, tem que lembrar que o seu receptor móvel, o receptor que você está lá em campo, tem que estar com a mesma taxa de coleta de 15 segundos. Se você coloca a taxa de coleta de 5 segundos e vai usar os dados da RBMC, pessoal, não adianta. Você vai só coletar mais dados, só que na hora que você for processar lá no posicionamento relativo, vai usar só aqueles que são o quê? De 15 em 15. Os 5 segundos lá que vocês colocaram, um vai estar lá, 5, 10, 15. Aí da RBMC vai estar 15, né, 0, 15, 0, 15 e 30. O que vai ser simultâneo entre eles? O de 15, quando dá 15 segundos entre eles.
Quando dá o match, o casamento, 15 e 15. Se você coloca lá em campo 5, não tem 5 aqui. Então ele não vai usar esse dado. Né? Você vai armazenar mais dados em memória e não vai servir para nada. Então lembrar que da RBMC a taxa de coleta convencional para RBMC, não é RBMC IP que eu estou falando por enquanto, Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, convencional, é taxa de 15 segundos. É claro que para aplicações em tempo real, que eu falei para vocês, existem taxas menores. Tá? Bom, continuando. Então aqui, ó, aqui vem a informação, olha lá, o ano, o mês e o dia. O dia 157, então, é o dia 6 de junho de 2021. No caso que eu sei, claro que é 21 porque o arquivo é 21O aqui, ó, que vocês estão vendo, né? Tá certo? Bom, esqueci de mudar minha tela aqui, mas não tem problema, que eu já mostrei isso para vocês. E aqui tem, ó lá, 21 satélites rastreados na primeira época, no primeiro registro do dado. Na primeira época do levantamento, primeiro registro do dado aqui que teve. E aí, claro, aí vem lá R14, que é o satélite, R é GLONASS, então R14, R17, G é o GPS. Né? Então foram 21 aqui. E aqui, para cada arquivo aqui, você tem a informação. Né? A primeira linha aqui é do primeiro R14, a segunda aqui já é para o R17, assim por diante aí. Né? E aí vocês vão ver que a taxa de 15 e 15, ela começa com 0. Tempo do primeiro registro de dado. Esse horário. Tempo do segundo registro de dado, 15 segundos. Olha lá, 0 horas, 0 minutos e 15 segundos. O segundo, 30 segundos. E assim por diante até o final do arquivo aqui, que é um arquivo de 24 horas, né? Então ele vai fechar no 29, 23. Ó, ele vai fechar no 23, vamos ver aqui, ó. 23, 59 e 45 segundos. Porque daí quando é 15 segundos, mudou de dia, vai para o dia 22 já, né? Aí vai ser outro arquivo de dados. Beleza? Bom, então é isso. Então, para transformar, tá aí um exemplo. E aí tem o manual que eu passei para vocês. Vocês podem estar olhando. Beleza? Aí o que nós vamos fazer agora? Processamento. Vamos processar esses dados lá da RBMC. Como a gente processa? Deixa eu mudar minha telinha aqui. Novamente para o nosso Chrome. Né? Aqui, ok. Bom, e aí como nós processamos os dados, né? Nós vamos lá processar os dados agora aqui no site da IBMC. E aí, claro, seja um colaborador do nosso sistema geodésico brasileiro. Vai levantar um novo ponto? Por favor, né? Na verdade, vai levantar um novo ponto? Não. Vai levantar um ponto em que uma estação, né? Da rede passiva do IBGE, ou seja, um marco geodésico do IBGE, né? Entre com o código dele aqui, certo? Todo marco geodésico tem um código. Eu já mostrei para vocês aqui, né? No banco de dados geodésicos, nós temos, se vocês forem para campo e primeiro entender se na área tem algum marco geodésico próximo, vocês podem acessar o banco de dados geodésico e verificar, olha, tem essa estação aqui. Se você vai ocupar ela e coletar dados em cima dela, é importante vocês informarem o código aqui da estação, né? Por exemplo, aqui, está falando lá, um exemplo, tem uma lá que se chama, tem o código 1120R. Entra com o código aqui. Esse código está escrito na chapinha metálica ali do marco geodésico, tá? E aí esse dado é processado, o IBGE pode usar isso para melhorar a coordenada, porque ele pode fazer um reprocessamento usando dados de vocês. Ocupou lá várias vezes aquele marco, processou esses dados aqui, deixa disponível para o IBGE usar esses dados de vocês ali, inclusive para auxiliar eles nessa modernização, nesse novo ajustamento, talvez possa ocorrer da rede, um novo processamento, né? Então é importante que vocês forneçam esses dados aí para estações passivas que vocês ocupam com o receptor de vocês, tá bom? Bom, no nosso caso aqui é o próprio da RBMC, então não existe o porquê disso. É uma estação ativa, né? Bom, selecione o modo de processamento, estático ou cinemático. Qual que é o nosso modo? Vamos pensar primeiro no modo estático. O que é o modo estático? Ele vai dar uma única coordenada.
Modo cinemático, não. Ele vai dar coordenada de acordo com a sua taxa de coleta. Se é de 15 em 15 segundos, no cinemático ele vai calcular coordenadas a cada 15 segundos. Então, a cada 15 segundos, eu tenho uma coordenada estimada, calculada. E aí, claro, por que é cinemático? E você imaginar, cinemático, qual que é a ideia? Você começa a caminhar com o receptor, não está parado, né? E aí, a cada 15 segundos, se for a sua taxa de coleta for de 15 segundos, a cada 15 segundos você vai ter uma coordenada estimada ali. Não vai ser uma única coordenada como no estático. Tá bom? Então, se eu, por exemplo, coloco uma taxa de 5 segundos, aqui no IBGE PPP, ele vai dar a coordenada a cada 5 segundos. Se você coloca uma taxa de coleta no seu receptor de 1 segundo, então a cada 1 segundo você vai ter essa taxa de coleta. Quando usar uma taxa de coleta de 15 e quando usar uma taxa de coleta, por exemplo, de 5 ou de 1 segundo. Eu vou mostrar para vocês na aula de processamento relativo, mas geralmente, quando você quer descrever um objeto de forma mais detalhada, você coloca uma taxa maior, 1 segundo, por exemplo. Eu estou fazendo uma curvinha, né? Estou levantando uma curva ali, né? Estou fazendo um levantamento ali, assim, uma curva bem... Se eu fizer de 15 segundos, eu coloquei 15 segundos aqui, depois de 15 segundos eu poderia estar aqui. Na hora que você processa isso, ele não vai formar essa curva. Na hora que você for desenhar isso aqui, a coordenada desse ponto, ele vai unir e vai fazer isso aqui, ó. Então, ele vai simplificar aqui. Né? Vai fazer uma linha. Agora, se você quer de fato isso daqui, você pode colocar de 1 em 1 segundo. E 1 segundo você vai ter coordenado disso daqui tudo. Depois, unindo esses pontos aqui, você consegue formar de fato ali a curva que você quer, né, representar. Tá certo? Isso com taxa, claro, maior. Né? Uma outra abordagem também de taxas maiores de dados, taxa, por exemplo, de 5 segundos, até menos que isso, né? Em regiões urbanas. Então, em regiões, por exemplo, é claro que daí tem que lembrar que da RBMC é sempre 15 RBMC convencional. Nós estamos mostrando para vocês. Tem RBMC IP que depois a gente pode ver com calma. Tá bom? Que é outra situação aqui, diferente. Mas, o que acontece? Se você tem prédios, ladeado por prédios, por quê? Você vai ter muita perda de sinal. Para você não ter muita perda de dado na hora que o satélite fica visível aqui, tenta coletar o máximo de dados possível. Então, você aumenta a sua taxa de coleta. Coloca uma taxa de coleta ao invés de 15, coloca uma taxa de coleta de 1 segundo em regiões urbanas. Tá? Em regiões rurais, lugares abertos, pode deixar uma taxa de coleta de 15 segundos mesmo. Né? Mas se você tem esses problemas de muita obstrução do sinal, aumenta a taxa de coleta. Tá bom? Bom, continuando aqui. Lá no site da RBMC, né? Bom, então aqui, no caso nosso, a gente vai colocar Claro, essa taxa de coleta aí pode ser tanto para estático quanto cinemático, né? Então, o cinemático, o processamento, ele é época por época. Ou seja, se você coloca a taxa de 5 segundos, ele vai dar lá a coordenada a cada 5 segundos. O estático, não. O estático, você ficou lá um período lá de 2 horas em campo, e sua taxa de coleta é de 15 segundos, não importa. O final, a solução vai ser uma única coordenada ali, estimada. A final ali vai ser aquela lá, tá bom? No cinemático, não. No cinemático, você vai ter coordenadas a cada tempo em tempo. Aí você fala, professor, então eu começo... Como que eu começo meu rastreio de forma cinemática? No modo cinemático, eu quero, por exemplo, igual eu falei para você, descrever uma curva, por exemplo. Como que eu faço? Bom, primeiro, a solução do PPP que eu comentei com vocês demora um tempinho para convergir para o nível centimétrico. Então, o que vocês têm que fazer? Na primeira coleta do dado aqui, vocês têm que ficar pelo menos 30 minutos parado ali no ponto. E aí sim, depois vocês podem começar a andar. E claro, e torcer para que não haja muita obstrução do sinal, perda de dado. Porque toda vez que perde dado, você tem o problema da questão da ambiguidade, né? Tá certo? Então, lugares muito fechados, pessoal, esquece PPP. Esquece fazer o cinemático PPP, tá? Tá bom? E claro, né, se tiver perda de sinal, é aquilo que eu falei. Aí a precisão é deteriorada. Né? Aí você tem problemas, né? Como nós estamos usando dados da RBMC aqui, não tem esse problema. Né? Mas no cinemático, modo cinemático, espera um pouquinho. Ali uns 30 minutos, eu recomendo 30 minutos por experiência, 20 a 40 minutos, né? Eu coloco uma média de 30 minutos. E depois vocês começam a andar, se for o PPP. Né? No relativo cinemático, que é, por exemplo, o RTK, vocês vão ver que isso aí é instantâneo. Né? Por outro lado, você precisa ter pelo menos 2 receptores.
e que permita fazer esse tipo de posicionamento RTK que eu vou falar em outras aulas, tá? Então é isso. Modo parado, uma única coordenada, quero determinar um ponto, por exemplo. Cara, eu posso determinar vários pontos aqui, pessoal, estático. Só que veja, o custo vai ser muito alto. Ah, professor, é só um ponto? Não, eu quero levantar 10 pontos. Tá, cada ponto você vai levantar, você tem que ficar pelo menos 30 minutos. 30 minutos em cada ponto. Imagina você tem um monte de ponto para levantar ali, né? Aí você tem uma propriedade lá e aí você vai levantar os limites dela e vai usar o PPP. O PPP não é para isso, pessoal. Esse PPP de BGE não é para isso, tá? Por quê? Porque você vai ter que ficar lá um tempo, 30 minutos em cada ponto, né? Você vai ver que no posicionamento relativo você pode ficar muito menos que isso. Graças, claro, considerando que nós temos aí a nossa estação MG, MT aqui próxima, enfim, vou falar sobre isso daí. Questão da ionosfera que eu já comentei, né? Enfim. Mas assim, em termos práticos é isso. 30 minutos, pelo menos, né, para obter uma solução legal ali com PPP. Obter uma solução cinemático? Não importa, fica 30 minutos pelo menos e depois começa a andar, né? E daí as próximas soluções aqui, como é a solução que depende da época anterior, então se a solução já convergiu aqui para o nível centimétrico, as próximas aqui, né, já ficou 30 minutos aqui, as próximas aqui 31 minutos, enfim, as próximas aqui vão ser a solução aí, desde que não haja perca de sinal, né, perda de ciclo, enfim. Tá bom? Então, assim, mas assim, o PPP, pessoal, sinceramente é mais para fazer o reconhecimento de campo, usando o modo cinemático, né? Ou em algumas aplicações de georreferenciamento para estabelecer uma base, um ponto de coordenadas conhecidas, ele também é viável. Consegue atingir um nível ali de precisão milimétrica, inclusive, se você ficar lá, por exemplo, 8 horas, né? Pode usar também o PPP para isso, tá? Depois eu vou mostrar esses tipos de trabalhos para vocês, que vocês podem encontrar no dia a dia como engenheiro, tá? Bom, no caso nosso aqui, vamos processar primeiro no modo estático. Então, eu vou ter uma única solução. Aí, escolher arquivo. Vou aqui escolher arquivo. O arquivo que eu vou selecionar foi aquele que está aqui na minha aba. Eu tenho lá o arquivo D, ele permite fazer o arquivo D, depois ele vai transformar em Hynix aqui, né? Ou o arquivo O mesmo de observação. Bom, eu vou pegar o arquivo D aqui, tá bom? E vou mandar abrir ele aqui. Pronto, ele está aqui. Olha lá, os formatos que eles aceitam. Arquivo O de vários formatos e arquivo D, ó, que é o Ratanaka. Feito isso, vai vir aqui, ó, os valores selecionados abaixo serão adotados para todos os Hynix. Lembrando que, pessoal, professor, eu vou ter que processar Hynix por Hynix aqui? Não, eu posso processar vários, tá? Se eu não me engano, até 20 MB. Até 20 MB de dados aqui ele permite. Então eu posso, se eu levantei 10, 20 pontos e o tamanho desse arquivo aí é menor que 20, eu consigo jogar tudo aqui e ele já processa tudo em bloco de uma vez só. Tá certo? Bom, tipo de antena. Tipo de antena que nós vamos aí saber qual que é o tipo de antena que nós vamos trabalhar aqui. Bom, nesse caso, pessoal, eu confio no arquivo Hynix, que está aqui nesse arquivo O, ou arquivo D, né? Está lá dentro do nosso arquivo. Então, se a gente olhar o arquivo D, por exemplo, vou abrir de novo aqui no meu TestPad, vocês vão ver lá que o arquivo de antena está aqui, ó. Esse é o nome da antena, tá bom? Como é uma estação da RBMC, é uma estação confiável, passou por um controle de qualidade esses arquivos, a gente já sabe que essa é a antena. Mas, se vocês não souberem qual que é a antena, olhem lá minha aula que eu passei para vocês de antena. Opa, caiu a ligação aqui, hein? Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Caiu minha... Vocês estão vendo minha tela aí? Continuam vendo minha tela? Que apareceu para mim aqui que tinha caído. Bom, vou continuar aqui então. Bom, não estou vendo. Alguém não está vendo mais. Deixa eu fazer novamente aqui, compartilhar a tela com vocês. Bom, espero que vocês estejam vendo agora. Estão vendo agora? Bom, beleza. Então, vou continuar aqui, tá? Bom, continuando então. O arquivo, novamente, o arquivo aqui
o arquivo de antena, tipo de antena aqui nesse caso, pessoal, eu não vou... Ué, foi encerrado novamente. Caiu aí de novo? Ué, o que está acontecendo aqui? Bom, compartilhei de novo. Espero que esteja dando certo. Vamos lá. Olha só. Tipo de antena aqui que eu vou colocar. Vocês estão vendo aí, pessoal? De novo, por favor. Voltou o compartilhamento ou não? Voltou sim, professor. Beleza. Tá. É internet, essas coisas, né? Enfim. Olha só. Tipo de antena aqui que eu vou colocar. Qual antena eu vou selecionar aqui, pessoal? Aí, se fosse um arquivo de dados de vocês lá em campo, vocês têm que conhecer o receptor de vocês, vocês têm que conhecer a antena de vocês. Como vocês podem ver na aula que eu passei para vocês lá. E aí, claro, se a antena, por exemplo, vamos supor, como que eu vou saber a antena? Uma forma é olhar o arquivo Hynix, ou o arquivo Ratanaka lá, por exemplo, né? Olhar ele lá no cabeçalho, tem lá o TRM 59800. Aí isso aqui vai estar dentro do banco de dados ali de BGE, vai vir aqui procurar por TRM 59800 none aqui, que é essa antena. Desse jeito aqui, do jeito que está lá, ó. 59800 e nenhum. Esse none aqui é none, né? É nenhum. São dispositivos. Esse aqui, por exemplo, é a mesma antena, só que esse aqui vem com um dispositivo instalado em cima dela que serve para... Bom, deixa eu ver se é o 59800, mas enfim. Que serve para... Depois vocês podem ver lá na aula. Mas é um dispositivo, por exemplo, que é colocado em cima da antena para não formar, por exemplo, em regiões polares, formar neve nela ali. E isso aí tem problemas para questão do multicaminho, perda de sinal, enfim, problema. Bom, eu vou mexer nisso daqui para esse caso. Aqui eu não vou selecionar nenhuma antena, tá, pessoal? Não vou mexer nada disso daqui, não. Não vou alterar o arquivo Hynix, porque é um arquivo que eu confio. Mas de campo de vocês, pessoal, é muito importante que muitas vezes o arquivo Hynix, esses softwares de transformação de arquivo binário do fabricante para o Hynix, muitas vezes ele vem, vamos dizer assim, ele pode vir com problemas, às vezes ele não consegue transformar de forma correta o arquivo, o cabeçalho. Os dados estão ali, mas o cabeçalho muitas vezes vem com problemas. Essas informações de antena... a altura da antena, receptor, nome do receptor, muitas vezes vem com problema nessas transformações aí, nessas conversões, né? E aí eu recomendo vocês tomarem muito cuidado para verem o tipo de antena, melhor olhar no manual, né? E aí sim, ver a nomenclatura dele lá, como tem na minha aula, passei para vocês na aula sobre antena, e procurar o código dela da antena aqui, e selecionar a antena e entrar com a altura da antena. A altura da antena aqui, pessoal, a altura da antena na posição vertical. Então, na minha aula eu também mostro como calcular. Se você mediu na inclinada, na direção inclinada, tem como você converter para a direção vertical. Tá certo? E aí vocês têm que marcar essa caixinha aqui, ó. A altura da antena somente será alterada se essa caixa estiver marcada. Aí você vai marcar aqui. Tá? No nosso caso, o nosso arquivo aqui, ó, nosso arquivo de observação é um arquivo confiável, é da RBMC. Né? Então você tem aqui, por exemplo, a altura da antena, ela já está aqui com a informação aqui, ó. Se a antena aqui, ó, ΔH, E e N aqui, esse ΔH é exatamente a altura da antena, que no caso aí está exatamente próximo da base de montagem da antena, 8 milímetros. É claro que vocês vão medir a altura da antena, no caso de vocês aí, muitas vezes em campo vai lá variar de 2 metros a 1,5 metro, né? Muitas vezes vai instalar a antena aqui, né? Antena assim, eu já fiz isso na aula passada. Tem lá tem um receptor, né? Enfim, né? E tem a antena aqui. Muitas vezes vem bom, desenhei mais ou menos aqui, mas vamos desenhar aqui assim. Tem um receptor lá, enfim, e tem lá uma marcaçãozinha. Vocês medem na inclinada, e aí sabendo o raio aqui da antena, né? Tendo essa informação aqui, você calcula a vertical. Eu já passei isso na aula passada, né? De qualquer forma, se vai medir na horizontal, então é na base de montagem, num ponto que a gente chama de ARP, que é o ponto de referência da antena, onde é feita de fato a medida, né? Daqui até aqui, ela vai variar 1,5 metro, por exemplo, às vezes 2 metros, 1,80 m, 1,70 m, enfim, né? É claro que você pode colocar uma antena muito baixa também, que pode ter problemas aí de multicaminho, certo? Bom, então, pessoal,
Então, nesse caso aí, vocês podem... Aí teria que entrar com a altura aqui, né? Só que a altura, se eu não me engano, aqui depois dá uma olhada no manual também, é a altura vertical. Aí, se vocês mediram na inclinada, teria que fazer a conversão para RP, ponto de referência da antena na posição vertical. Tá? Se vocês mediram na inclinada. Tá bom? Bom, no meu caso aqui, como é a estação da RBMC, eu não vou mexer. E aí eu vou entrar com um e-mail válido aqui, por exemplo, o e-mail que eu tenho aqui. Por quê? Porque o processamento vai ser enviado por e-mail de vocês também. Beleza? E aí, concordo que os resultados podem ser usados pelo IBGE, né, para eles melhorarem ali os produtos, as informações, né? E bem como para eles fazerem aí uma análise, uma avaliação do próprio serviço deles. Aí vocês deixam que concordo. E aí, claro, né? Então, essa informação aqui é importante, mas vai depender do receptor de vocês, do tipo de antena de vocês. Feito isso, vem aqui processar. Pronto. E o que está por trás de tudo isso, pessoal, é tudo aquilo que eu expliquei e mais um pouquinho. É bastante coisa ali. Correção da troposfera, estimação do defeito da troposfera, ionosfera, receptor de dupla frequência está fazendo ion free, enfim. Lembrando que esse é um arquivo de 24 horas de dados. 24 horas de dados, tá bom? Então, o resultado nosso aqui do processamento vai ser um arquivo de 24 horas. Está processando dados em 24 horas. É como se fosse o cara ter ido para campo e ficado 24 horas. E aí eu tenho uma lista de... Enquanto vai processando, eu tenho uma lista de exercício pronto aqui para vocês, de prática, né? Que a gente pode simular o campo usando os dados da RBMC. Então, imagine que vocês forem para campo, coletar dados de 30 minutos. Coletei 1 hora, coletei 2 horas, coletei 4 horas, coletei 6, 8 horas e coletei 24 horas de dados. O que acontece se eu coletar dados de 30 minutos? Como que fica a precisão das minhas coordenadas estimadas? Se eu fiquei 1 hora, se eu fiquei 2, 6 horas, se eu fiquei mais horas ali, né? Então, isso aqui é a seção de levantamento. É claro que, pessoal, a gente está usando esse serviço aqui de IBGE foi graças à internet, tá? Graças à internet a gente consegue processar os nossos dados aí e muito fácil. Mas tudo por trás disso aí houve o quê? Teve engenheiros, agrimensores, cartógrafos, né? Trabalhando na parte científica de desenvolver essas ferramentas para vocês, não para vocês, para a comunidade, para tudo, né? Para ensino, enfim, também para a gente ali. Então, isso que é interessante. Isso daí era muito... O PPP, ele existe desde os anos 90, pessoal. Desde 1993, especificamente. Só que ele só foi tornar bem, assim, comum para a sociedade, né? Comum, assim, para os usuários em comum, depois graças à internet, né? E aí os serviços hoje estão sendo disponibilizados na internet. Até então, esses processamentos eram só para usuários especialistas, quem tinha mestrado e doutorado em posicionamento por satélites. Eu lembro que na minha época lá do mestrado, esses serviços começaram a surgir. Começaram a ficar famosos no Brasil, né? Mas por trás de tudo isso, existem cientistas fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado para melhorar o que está por trás de tudo isso. Transformações entre referenciais, melhorar isso. Melhorar a forma de processamento, controle de qualidade, tudo isso daí é desenvolvido e o público muitas vezes não sabe disso, né? Mas chega pronto para a gente usar, né? E o usuário comum faz o uso dele, né? Bom, aí você vem aqui, ó, download dos resultados. Eu posso vir aqui, como também se eu olhar no meu e-mail lá, ó, se eu for lá olhar no meu e-mail, caixa de entrada aqui, vai ver que vai vir logo, IBGE. Vai estar aqui, ó, resultados do endereço e tal. Se clicar aqui também é uma forma de baixar o dado. Mas eu estou baixando direto do site aqui, tá bom? Para vocês. Baixou o arquivo, vamos lá ver. Vamos mostrar na pasta, vai ter na pasta de downloads. Eu vou colocar na minha pastinha lá, para ficar organizado, PPP aqui. A pasta de resultado, né? Então vem lá com o meu e-mail, o nome da estação, no caso, o nome da minha estação, né? Se você tivesse levantado um ponto em campo chamado, por exemplo, P1, ia vir P1 aqui e alguma coisa, né? E aqui a data, né? Ano, mês, o dia, né? Hora, minuto, segundo do processamento. Bom, vamos abrir vou descompactar aqui também, ó. Deixa eu extrair ele aqui numa pasta. Extrair arquivos. Vamos ver. PPP, vamos colocar OK aqui, vamos ver. Bom, descompactei. Vamos abrir ele aqui. Olha lá, e ele gera esses arquivos aí para mim. Deixa eu mudar novamente aqui a minha captura de tela. Ele gera esses arquivos aí para mim, pessoal. Depois que eu descompacto lá, né?
Aí o que tem aqui de informação pra gente? Deixa eu abrir aqui. O que tem aqui, ó? Tem um arquivo do Google Maps, Google Earth, desculpa, Google Earth, que traz a coordenada estimada, né? Se vocês clicarem aqui, ó, eles vão abrir o Google Earth, é importante que vocês tenham instalado aí no computador de vocês, e vai mostrar o ponto, né? Que nós fizemos aí, foi obter a coordenada daquele ponto, né? Então, está aí, ó. Olha lá, no caso aí, a nossa estação, o nome dela, MGMT aqui, né? Inclusive, né? O nome do arquivo, enfim. Está aqui, né? Exatamente aqui, né? Tá certo? Nosso campus. Bom, isso aí é uma questão visual, né? Aí nós temos aqui, esse arquivo é um arquivo resumo do processamento dos nossos dados, ó. Isso daqui, tá vendo? Esse aqui é o relatório que o IBGE fez, né? E é lançado de forma automática pra gente após o processamento dos dados. E aí, se vocês olharem, o que traz informação aqui? Início e fim da coleta dos dados e do processamento, né? Olha lá, no caso é um arquivo de 24 horas, né? Começa meia-noite e acaba às 23h59h45. Modo de operação, estático. Então vai ter uma coordenada. Observação processada, usou o código, usou a fase da onda portadora. Usou modo de antena, modelo de antena. A antena está aqui. Órbitas dos satélites que foram usados. Qual que foi as órbitas? Órbita final. O que é a final? Lembram lá da minha aula de órbitas que eu comentei com vocês? Erro do relógio do satélite e coordenadas satélites usando as efemérides precisas finais, que é aquela que demora 20 dias aproximadamente para ficar pronta. Como o dia é do dia de junho, nós estamos aí em setembro, é claro que esse produto está disponível, ele vai usar o melhor produto. Se eu tentar processar o dado de ontem, possivelmente o melhor produto disponível que ele vai usar aqui vai ser a efeméride, se eu não me engano, a rápida. Ou a ultra rápida, a que tiver disponível. E aí, frequência processada, L3. O que é L3 aqui, pessoal? Não é nem L1, L2. L3 já falei, é a Ion Free. Ele combinou a L1 com a L2 para remover os efeitos da primeira ordem da ionosfera. Intervalo de processamento. Aí, como que é feito aqui o processamento? É de 15 em 15 segundos, porque a taxa de coleta é de 15 em 15. Eu vou mostrar como que ele processa esses dados aqui. E aí, desvio padrão da pseudodistância, da fase da onda portadora. Vocês vão ver que a fase é muito mais precisa que a pseudodistância, né? Vendo aqui está na ordem de 5 metros. E a fase da onda portadora aí está na ordem dos 5 quanto tá ali? 1 centímetro, tá certo? Beleza? Então é isso. Então o desvio padrão aqui, esse sigma aqui é o desvio padrão, tá? Altura da antena, 8 milímetros. Olha lá, ele coloca uma informação ali, ó. É a distância vertical do marco ao plano de referência da antena, que é aquele ARP em inglês que eu coloquei. Ou o plano de referência da antena é PRA. Ou ARP ou PRA aqui, que é o ponto de referência da antena. Tá bom? E é medida a partir dali. Então a altura da antena lá no site do IBGE tem que ser a partir desse ponto, ARP. E aí, veja lá a minha aula sobre a antena. Tá bom? Bom, resíduos, pseudodistância. E resíduo que ele está chamando é o VTPV no final das contas, né? Então, do GPS, do GLONASS, ele faz um para cada sistema aqui, né? E aí está em metros, veja, e a fase da onda portadora sempre mais precisa lá. 0,66 centímetros, 6,6 milímetros, né? 7,3 milímetros. Comparado à pseudodistância na ordem aí dos quase 2 metros, né? 1 metro para o GPS, 2 metros quase para o GLONASS ali. Ok? Bom, continuando. Coordenadas, e aí, ó. Na época, 2000,4. Lembra que a Terra se move, tem o movimento da crosta. Se você, na data do levantamento, 2021 lá, dia 6 de junho de 2021, data do levantamento. Mas você tem a data também no referencial que é adotado no Brasil, 2000,4, SIRGAS 2000,4. SIRGAS 2000, na época 2000,4. Aí é a que deve ser usada, tá colocando, até coloca para vocês, é a que deve ser usada. Por quê? Porque é a data referente ao meu referencial. O referencial tem X, Y, Z e o tempo, já falei isso para vocês. Movimento da crosta. Vamos deixar todo mundo no mesmo tempo em que a crosta estava naquele tempo, 2000,4. Tá?
Porque senão viraria uma bagunça. Já pensou que cada um faz numa época de levantamento? Aí ia ficar uma bagunça. Bom, e aqui são as coordenadas. Latitude, graus, minutos, segundos. Longitude, graus, minutos, segundos. Altitude geométrica associado ao elipsoide. Altitude associado ao corpo do elipsoide, né? Figura geométrica, matemática da Terra, né? No sistema de projeção, o TM com o seu respectivo meridiano central. E aqui o desvio padrão para 2 sigmas, né? 95% de confiança. 1 milímetro, 2 milímetros e 4 milímetros. Claro, dados de 24 horas de dados, né? E aqui já vem um modelo, olha só que interessante, de conversão da altitude geométrica para uma altitude física. Uma altitude considerada física, lá como vocês vão ver lá em geodésia física. Então, aí tem um fator de conversão, né? O fator que faz a conversão aqui no caso, entre as altitudes ali. No caso, hoje no Brasil, adotada a altitude normal. E aí, faz a conversão desse 912 usando esse modelo para fazer a conversão dos sistemas altimétricos aí, do modelo matemático para o modelo físico, vindo de um modelo também para fazer essa conversão aqui. Tá? Então, aqui no caso, 922,47 metros para isso. E aí, claro, o desvio padrão associado ali. No caso aí, 8 milímetros. Beleza? Vê que é um pouquinho pior, né? Por conta do que envolve também um modelo matemático aqui. Tá bom? Bom, aí tem outras informações. Aqui são detalhes do processamento, né? O desvio padrão. Então, vocês vejam lá. Lembra que eu falei para vocês? Ó, pessoal, no início da época, o primeiro coleta dos dados é muito ruim. Olha o desvio padrão, quanto que é aqui, ó. 8 metros, mais de 8 metros. Depois, com o tempo, vai convergindo, ó. Por quê? Porque o processamento do IBGE é assim, ó. Ele tem o primeiro dado lá de 15 segundos. Fez o processamento. Vai ter a coordenada. A precisão não vai ser muito boa, porque tem pouco dado. Na segunda época, vai envolver dados da época anterior, mais a época posterior. O dado aqui vai envolver todas as épocas aqui anteriores. O dado daqui, mais as épocas anteriores, e assim por diante. Então, você começa a aumentar o número de observações, é claro que o desvio padrão vai diminuindo. Vai melhorando aqui a precisão. A incerteza vai ficando melhor. Né? Você vai diminuindo a incerteza aqui. E vai melhorando, e isso aqui vai tendo uma convergência. E tem uma hora que converge. Não adianta você ficar mais tempo lá que não vai melhorar. Né? E o azul aqui é a diferença da coordenada estimada no processamento, que vem do ajustamento, enfim, que é exatamente... na verdade, eu falei errado. Ó. Não é 8 metros. Primeira época é 16 metros o erro. O desvio padrão, desculpa. Erro não, desvio padrão. A incerteza. Né? E depois isso aqui vai convergindo. O que os cientistas estão tentando fazer? Fazer com que isso aqui, ó, na primeira época, já comece aqui embaixo. Começa bem aqui embaixo. Resolver isso aqui já. Para conseguir ficar menos tempo em campo. Menos custo em campo. Né? Com um único receptor. Bom, diferença em azul. Olha lá, começa com 18 metros, depois vai... começa lá com... Agora a diferença está nesse lado aqui, ó. Começa com praticamente ali próximo de 1 metro, né, 80 centímetros, depois parece que converge ali para uma diferença aí de 20 centímetros. É claro que isso aqui é a diferença, 30 centímetros. É claro que isso aqui é a diferença da coordenada, isso aí é a diferença da coordenada estimada com a coordenada que é dado lá no arquivo Hynix, no cabeçalho. Eu já mostrei para vocês aqui no cabeçalho do arquivo Hynix, né? Lá no arquivo Hynix, vocês podem abrir... Tem lá a coordenada, aqui ó, essa coordenada ela é comparada com a coordenada estimada. Então ele faz uma comparação. Se vocês estiverem num ponto de coordenadas conhecidas, com alta precisão, que a coordenada é bem conhecida, vocês podem entrar com aquela coordenada, inclusive, no arquivo Hynix, né? E aí você pode ver quanto que está dando a diferença do seu processamento em relação a um valor de referência. Você teria o erro aqui, teria o bias, teria a tendência. Qual que é o erro que eu estou cometendo? Em termos de tendência, né? No caso aqui está dando uma diferença de 30 centímetros, mas aquela coordenada lá é aproximada, tá? Que está lá. Se eu tenho a coordenada oficial, eu poderia entrar com a coordenada oficial para ver quanto está dando essa diferença mesmo. Tá bom? Bom, continuando, isso aqui é para latitude. E é claro que ele faz os mesmos gráficos aí para longitude e para altitude também. Você vê que na altitude é pior, né? Ela, ó, 35 metros. Por quê? Geometria. A geometria dos satélites, né? Você tem uma geometria que favorece muito a planimetria, como eu comentei com vocês com a ideia do barbante, mas a altimetria aqui, não tem satélites aqui embaixo da Terra para ajudar a auxiliar na altimetria. Né? Você só tem satélites para cima de você aqui, né? E aqueles que estão visíveis. Então, você tem poucos satélites ajudando a altimetria, vamos dizer assim, comparado a
a planimetria, latitude e longitude. Tá? Por isso que o erro na altimetria geralmente é sempre maior. Tá bom? Bom, e aqui o erro, a diferença novamente, né? Parece ficar muito próximo ali do que foi colocado no arquivo Hynix, né? Claro que começa com a solução bem ruim. Então, essa aqui é a diferença do estimado pelo valor de referência que está lá no arquivo Hynix. Valor aproximado, no caso, né? Tá bom? E é isso. Esse aqui é o sumário de tudo. É o sumário de tudo, tá? Do processamento dos dados. Tá? Depois, se vocês tiverem curiosidade, é claro que não tem só esse arquivo. Tem o arquivo aqui do sumário do processamento dos dados, que é esse arquivo aqui, SUM, aqui, ó. Você vai falar, o arquivo O aqui, professor, é o arquivo de observação. Calma, olha aqui, ó, tipo, SUM aqui, ó. É sumário. Sum aí, é sumário. O que foi usado? O que foi usado? O arquivo de observação, arquivo de efemérides precisas. Quais são os arquivos que foram? O que foi utilizado ali? Transformações entre referenciais. Então, translação, escala, rotações entre os sistemas, que foi utilizado, né? Correções devido ao efeito da carga oceânica, dados meteorológicos para fazer a estimação ali do atraso troposférico, né? Atraso devido ao efeito da troposfera, receptor L1, L2, enfim, tudo que vocês imaginarem aqui de sumário de processamento está aqui, tá? Bom, e o arquivo POS é o resultado sem estar no formato bonito lá do relatório. E aí são os resultados do processamento. Então, um é sumário do processamento, como foi feito o processamento, e o outro é o resultado do processamento, que é o arquivo POS. E aqui tem o quê? Dia do ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. Olha lá, o GDOP que eu acabei de comentar com vocês. Desvio padrão do código, desvio padrão da fase, né? Que foi estimado, né? É o VTPV lá, que vocês conhecem, do ajustamento. Diferença das latitudes do ponto do Hynix, do arquivo Hynix lá para o valor aproximado, em relação ao estimado. Aproximado, estimado, aproximado, estimado. Erro do relógio do receptor em nanosegundo. Nanosegundo, 10 a menos 9. Então, é 26,248 vezes 10 a menos 9 segundos. Tá? Atraso troposférico estimado em metros, tá? Na direção vertical, ok? Então, atraso troposférico. Desvio padrão, esse SLAT é o desvio padrão, olha lá, desvio padrão em latitude, desvio padrão em longitude, desvio padrão em altitude, erro do relógio e assim por diante aqui, né? Os valores de latitude, longitude, tá tudo aqui, pessoal, tudo aqui. Depois é interessante vocês terem curiosidade para saber isso daqui. Professor, eu queria saber mais detalhes sobre isso, onde eu posso encontrar? Vocês virem aqui, ó, saiba mais, né? Saiba mais, tem informações importantes aqui, erros e melhoramentos que foram feitos, né? Tem aí essas informações. E tem informações também, na hora de processar os dados aqui, tem um manual do PPP. Para maiores informações, clique aqui, vamos ver. Tem um manual do PPP também. Deixa eu ver se deixaram aqui pra gente o que é. Eu acredito que tem um manual aqui, não sei se vocês estão disponibilizando ainda, ou estão fazendo outro manual, mas depois eu posso passar para vocês. Tá? Tem manuais aí disponíveis. A gente está aqui, manual PPP IBGE. Opa, IBGE aqui. No Google, vocês conseguem encontrar aí, ó, manual do usuário, posicionamento preciso, possivelmente a versão mais recente aí. E eles estão constantemente atualizando esses manuais, tá? Esse aqui é de 2009. Eu acho que tem mais recentes aí pra gente procurar. Bom, depois eu vou procurar também e depois eu posso passar aí para vocês, tá bom? Eu não estou encontrando ali no site também agora. Mas eu passo para vocês ali no grupo. Tá? Então, assim, processar é isso, pessoal. Não tem grandes dificuldades, né? É bem simples. Agora, o que eu vou passar para vocês como atividade? Vocês vão fazer. Só que vocês vão simular campo. Fui para campo coletar um ponto. Fiquei 30 minutos, fiquei 1 hora, fiquei 2 horas, fiquei 4 horas, 6 horas. Bom, professor, como que eu vou cortar esses arquivos aqui na mão? Não, calma. Vou gravar um vídeo. Eu já tenho gravado, se eu não me engano. Que eu mostro usar um aplicativo chamado TQC. E entre as possibilidades dele, né, que uma coisa é você fazer conversão de formato de arquivos, que é o T, que é Translate, E de Edition e QC, que é Quality Control, fazer controle de qualidade do dado também. Nós vamos trabalhar com a parte de edição, que serve para fazer edição do dado, edição do arquivo. Cortar arquivo, tirar glonas, deixar só GPS, mudar a taxa de coleta, deixar só L1, L2, sessão de observação de 30 minutos,
Então, dá para simular o campo usando esse aplicativo aqui, usando esse executável. E aí eu vou explicar para vocês no vídeo e vai ficar com uma atividade para vocês que eu vou passar para vocês aí fazerem o PPP. Tá bom? Dito isso, então, é claro que tem a parte do... vocês podem processar no modo cinemático também, né? É bacana. E fazer isso. Se fosse atividade lá em campo, aqui, presencial, vocês iam para campo, ia fazer a coleta de dados em campo. Mas como a gente está aqui, a gente consegue fazer esses processamentos simulando o campo. A gente consegue simular, tá bom? O campo com vocês. Beleza?